Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de hanseníase. A hanseníase, também chamada de lepra, é uma doença inflamatória crônica causada por um agente infeccioso chamado Mycobacterium leprae e é transmitida de pessoa para pessoa. Essa doença é muito antiga, há relatos dela inclusive na Bíblia. Outro nome para ela é lepra. E na Bíblia, Lázaro apresentou a doença, depois foi curado por Deus, e por isso muitas pessoas chamam as pessoas que apresentam essa doença ainda de lazarento. A doença apresentou muitos estigmas, porque durante muito tempo não havia tratamento para a doença. Então, uma vez que a pessoa tivesse se contaminado, ela não teria mais cura. E como as pessoas tinham muito medo dessa doença, acabavam segregando as pessoas contaminadas para fora da sociedade. No Brasil, até recentemente, haviam leprosários, onde as pessoas passavam a vida inteira sem poder sair daquele local, para evitar a transmissão da doença para as outras pessoas. Era como se fosse um presídio. Algumas pessoas sofreram muito nesses locais. Ainda há relatos delas, que você pode encontrar na internet, no YouTube, e aprender bastante a respeito do significado do estigma de uma doença e da ignorância a respeito da sua forma de transmissão e da sua forma de prevenção. Hoje, felizmente, nós temos tratamento. A indústria farmacêutica se desenvolveu bastante e encontrou mecanismos de curar e tratar a doença. Esse é o objetivo desse vídeo, mostrar para você que se tiver a desconfiança de estar contaminado ou conhecer alguém que esteja contaminado, de que existe tratamento eficaz e que vai trazer você de volta a uma vida normal, sem criar problemas para a sua vida futura. De que forma ela é transmitida? A transmissão, na maioria das vezes, se dá por via respiratória, ou seja, por gotículas de saliva. O convívio com pessoas doentes que não estejam em tratamento propiciam ainda mais a transmissão e a contaminação. Há também a possibilidade da transmissão por ferimentos. Pessoas que têm a doença e que apresentem ferimentos, eventualmente podem transmiti-la a outra pessoa que seja suscetível à doença. Os estudos e as pesquisas feitas até agora a respeito da doença mostram que 90% das pessoas são imunes, elas não pegam e nem desenvolvem a doença. Mas uma pequena porcentagem, uns 10% de pessoas, são suscetíveis à hanseníase. Esse é o motivo pelo qual as pessoas devem se preocupar, porque nós não sabemos se somos ou não suscetíveis a ela. Sabendo que há tratamento, então a gente fica menos preocupado e assim que tiver algum sintoma ou sinal que possa significar a possibilidade de estar contaminado, a gente vai procurar um auxílio médico. Então, quais são os sinais e de que forma essa doença evolui no corpo da pessoa que se contaminou? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Após o contágio, a pessoa pode ficar até 3 anos para desenvolver a primeira forma da doença, que a gente chama de hanseníase indeterminada. Quando ocorre o desenvolvimento dessa primeira fase, a pessoa apresenta manchas no corpo, ou áreas no corpo com alteração da cor, queda de pelos nessa região e diminuição da sensibilidade ou anestesia. A pessoa não sente nesse local. Ela não sente nem o toque e não consegue distinguir calor de frio. Ela não sente se um objeto está quente ou se está frio. Quando apresenta esses sintomas, tem que procurar um médico, porque existe a possibilidade de ser hanseníase. Depois que ela adquire essa forma inicial, que a gente chama de indeterminada, ela, por um período de uns 2 anos, ela fica nesse estágio e depois acaba evoluindo para uma das 3 formas possíveis de se desenvolver a doença. Uma a gente chama de tuberculoide, a outra a gente chama de dimórfia e a outra virchoviana. Elas são semelhantes em si, mas a virchoviana é a que chama mais atenção, porque é na forma virchoviana que há modificação do aspecto do rosto, engrossamento de algumas partes do rosto, da orelha, da face, o nariz alarga. Enfim, a pessoa apresenta um rosto alterado pelo processo crônico da infecção e é a forma mais grave.
Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessas 3 formas, senão vai ficar muito técnico, mas há um texto que eu coloquei na página Descobrindo o Homem que explica detalhadamente a respeito delas. Em todas elas, o comum que se tem é a perda da sensibilidade desses locais, a queda dos pelos desses locais, bordos que delimitam a pele normal da pele que está com problemas, e a pessoa que apresenta, então, alguma dessas alterações pode estar contaminada. É importante procurar o serviço médico, eu friso isso várias vezes, porque, embora pareça muito distante de nós hoje em dia, os casos de hanseníase estão entre nós, estão na sociedade. Nós temos em todos os municípios uma estatística que mostra que sempre há o aparecimento de casos novos, que precisam ser tratados. A partir do momento em que o tratamento se inicia, a pessoa não transmite mais a doença. Então, ela pode já conviver com as pessoas sem qualquer tipo de problema ou complicação. E isso deve ser conhecido por todos para evitar, então, o preconceito e o estigma que acaba fazendo essas pessoas sofrerem e intimidando as pessoas de buscarem atendimento e tratamento médico para não serem diagnosticadas dessa forma e não passarem por esse preconceito que causa um grande mal-estar. Há uma espécie de lenda de que a pessoa que tem lepra vai perdendo partes do corpo, que vai caindo pedaços do corpo. Isso não é real. O que acontece é que nas formas mais crônicas, onde a pessoa apresenta por um longo tempo a infecção, ela vai perdendo a sensibilidade. E partes do corpo ficam anestesiadas, como as mãos, os dedos, e às vezes fazendo trabalhos normais, a pessoa se queima e se corta e perde pedaços do corpo porque ela não percebe, ela não tem mais a sensibilidade, já que a região está anestesiada devido ao processo inflamatório crônico que acomete os nervos que dão para nós a sensibilidade de dor e de toque. Então, resumindo, a importância desse vídeo se dá ao fato de que você precisa saber que a hanseníase está entre nós, que qualquer um de nós pode apresentar a doença e que existe tratamento para isso. Se você tiver algum tipo de dúvida, os médicos das unidades de saúde de todo o Brasil, dos postos de saúde, os médicos que trabalham pelo SUS, são capacitados também para dar os diagnósticos, porque às vezes as pessoas precisam ir para serviços, pensam que tem que ir para serviços especializados. Não, o diagnóstico inicial se dá pela porta de entrada do serviço de saúde no Brasil, que são as unidades básicas de saúde. Procure um médico e orientem-se a respeito disso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, visitem a nossa fanpage. Temos muitos textos muito interessantes, elaborados com muito carinho para vocês, inclusive um que trata de hanseníase. Até mais e obrigado.